Olá, irmãs da SAF, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o pastor Gustavo, missionário aqui no Kosovo. É bom estar com vocês, é bom poder proclamar as verdades do Evangelho e falar de um Deus vivo, maravilhoso, que tem conduzido todas as coisas para a sua glória. Eu queria que as irmãs pensassem comigo acerca do capítulo 17 de Atos. E em Atos nós encontramos Paulo e Silas, companheiros de missões, e eles entram em Tessalônica para proclamar o Evangelho. Ao chegar em Tessalônica, Paulo encontra uma sinagoga e ele adentra este lugar para anunciar que existe um Cristo, o Cordeiro de Deus enviado, o Messias aguardado, e que o fim da lei é Cristo, ao cumprir da lei é Cristo, e ele anuncia as boas novas do Evangelho. Diz o texto que Deus estava acrescentando à igreja aqueles que criam no Evangelho. E sai desse grupo um grupo de irmãos que passam a ouvir Paulo e Silas e a considerar as verdades do Evangelho. Mas outro grupo começa então a tramar para Paulo e Silas e para esses irmãos uma perseguição. Diz que a igreja, ao saber disso, envia Paulo e Silas para Bereia, e os irmãos de Tessalônica então são levados ao tribunal para prestar conta acerca das verdades que eles estavam ouvindo. E a acusação é de que eles estão ouvindo uma mensagem de que existe um novo rei. Em Tessalônica, a igreja é conhecida como aqueles que transtornam o mundo. Aqueles que transtornam o mundo chegaram até aqui. Por que a igreja transtorna o mundo quando proclama as verdades do Evangelho? É porque as verdades do Evangelho vai contra esse coração pecador, devasso, imoral, afastado de Deus, que ignora os princípios de Deus, uma mente alienada às verdades do Evangelho. Mas quando há um encontro genuíno com Cristo, esse homem é levado ao genuíno arrependimento e a confessar de que ele depende única e exclusivamente do Senhor. A sua mente é transformada, o seu viver é um novo viver, o seu relacionamento familiar é para a glória de Cristo. E isso incomoda um mundo perverso, corrompido e que caminha segundo Deus deste mundo. Mas quando a mensagem do Evangelho chega, Deus abre os olhos dos seus, aqueles que são suas ovelhas, e as traz através da pregação do Evangelho. Paulo e Silas, então, enquanto Paulo desce para Bereia, encontra ali uma outra sinagoga, uma outra oportunidade para pregar o Evangelho, ele então começa a anunciar a esses irmãos as verdades de Cristo. Diz o texto que esses irmãos têm um comportamento um pouco diferente. Eles começam a ouvir o Evangelho e dar atenção à mensagem que está sendo pregada. Eles começam a ouvir e a verificar se aquilo que está sendo proclamado e pregado é verdadeiramente a mensagem do Evangelho. Diz o texto então que Paulo está ali anunciando o Evangelho, mas os irmãos de Tessalônica são livres do tribunal, e o grupo que estava contra a pregação do Evangelho reúne os piores cidadãos daquela localidade, vem a Bereia para encontrar Paulo e para impedir com que ele pregasse o Evangelho. Irmãos, prestem atenção nisso. Irmãs, fique atento a esse detalhe. Quando anunciamos as verdades do Evangelho, as perseguições, elas irão acontecer. As perseguições, elas irão acompanhar quando nós anunciamos as verdades do Evangelho. Principalmente quando somos fiéis à mensagem do Evangelho, perseguidos pelo amor a Cristo. Isso tem sido a realidade de muitos campos missionários, onde você vê ali no relato da PMT siglas e não nomes, porque irmãos estão em campos muito difíceis anunciando o Evangelho. É como aqui, nós estamos num mundo onde há mais de 90% da população muçulmana. Nós só podemos pregar quando há uma abertura, né? Nós não podemos fazer o proselitismo, como eles chamam aqui, mas intencionalmente nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Mas os irmãos do capítulo 17, a igreja primitiva, em um mundo dominado pelo Império Romano, estão anunciando as verdades do Evangelho, e a perseguição já acontece logo no início da igreja. Veja o que acontece. Aqueles que eram de Tessalônica vêm até Paulo para perseguir e impedir que ele pregasse o Evangelho. O que Paulo faz? Paulo desce a Tessalônica. Paulo desce a Atenas. Tessalônica, Bereia e agora Atenas. Quando Paulo chega a Atenas, o que Paulo vê? Paulo vê um povo idólatra. Paulo observa que aquele povo de Atenas está caminhando alienado aos princípios do Evangelho. E Paulo, então, inconformado com aquilo, se põe a proclamar o Evangelho. E ele busca um link histórico. Ele vai olhar
aos deuses, às idolatrias, às entidades que eles adoravam, e ele encontra um lugar onde está dedicado a um Deus desconhecido, e quando lhe questionam sobre o Evangelho, ele fala: aquilo que vocês adoram sem conhecer é verdadeiramente aquele que nós adoramos e nós conhecemos, e por isso viemos aqui proclamar. Paulo então é levado às autoridades maiores, discursa com os líderes da cidade, fala com os líderes intelectuais da cidade sobre as verdades do Evangelho, e diz o texto que eles estavam ouvindo, e que eles não falavam em outra coisa a não ser naquilo que eles estavam ouvindo. Durante um certo momento eles recebem a mensagem do Evangelho, eles estão curiosos em entender o que é esse novo modo de pensar, qual é essa nova cosmovisão que leva esse homem a interpretar o mundo, a ver o mundo em total dependência de Deus e em um total propósito de Deus. Até que ele chega no aspecto da ressurreição, a ressurreição de Cristo. E ele diz assim: olha, sobre isso, seu tagarela, nós te ouviremos depois. E as verdades do Evangelho têm essa característica quando nós a proclamamos. Muitos ouvem a mensagem até um determinado ponto, até o ponto onde a sua cultura confronta com as verdades do Evangelho. Porque o Evangelho ele está acima de qualquer cultura. E quando a cultura bate de frente com o Evangelho, a cultura precisa ser redimida. A mente precisa ser transformada. O erro não está no Evangelho, o erro está na cultura. A cultura foi construída por séculos, anos, milênios, por homens pecadores. E ela precisa ser redimida, precisa passar pelo sangue do Cordeiro. A verdade da missão é que a igreja é uma igreja proclamadora. A igreja não é uma igreja que redime pessoas, que transforma pessoas, ou que salva pessoas. Quem faz isso tudo é o Cordeiro. E ele faz para a glória de Deus o Pai. A função da igreja é ser fiel no propósito para o qual Cristo a enviou. E quando Cristo envia os seus discípulos, ele informa a esses discípulos que eles deveriam ir e ensinar ao povo tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Tudo aquilo que eles haviam recebido do Senhor Jesus. Ensinar aquilo que aprendemos. Dar daquilo que recebemos. Tem 3 princípios que a gente, olhando para o Evangelho, vê que a igreja, quando proclama, precisa dar. Ela precisa dar o genuíno Evangelho. Ela precisa estar disposta a pregar aquilo que realmente ela ouviu, expondo as verdades de Cristo. Segundo lugar, ela precisa se dar em amor. Ela precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas. Por que amar ao Senhor? Porque muitas vezes não será fácil amar o outro. As situações são tão adversas. É igual alguém que nunca foi ao campo e diz assim: olha, eu amo os chineses, mas nunca andou com os chineses. Olha, eu amo os kosovares, mas nunca andou com um. Você precisa amar o Senhor da missão. E esse Senhor da missão irá te sustentar na realidade de campo, ainda que não haja todo esse amor no seu coração. Ainda que esse amor venha a ser derramado com o tempo, para o povo ao qual Deus o destinou como um agente missionário. Em terceiro lugar, nós precisamos dar além das nossas forças. Nós precisamos dar o Evangelho, dar em amor, mas dar além das nossas capacidades. E isso nós só podemos fazer quando somos sustentados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fortalece a igreja, para que ela triunfe, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre ela. É o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja para que ela se mantenha fiel, mesmo nos dias das mais terríveis adversidades. A igreja precisa caminhar na provisão e no sustentar do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu espero que nesta tarde, início de noite aí no Brasil, você possa alimentar o seu coração desse propósito. Deus te levantou dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil para, no meio de irmãs piedosas, poder orar, poder interceder, poder agir em amor, poder destinar a propósito de oração, propósito de programação, propósito de envio de recursos, mas muito mais do que isso. É incendiar a igreja, é contaminar a igreja com uma visão de que o Senhor é o Senhor da missão. Os detalhes exóticos da cultura não importam. As dificuldades do campo são reais. As dificuldades externas e internas que enfrentamos no campo missionário são genuinamente verdadeiras. Mas há um motivo maior que nos sustenta nesse lugar.
O que nos sustenta é a boa mão do Senhor. Deus as abençoe, Deus as guarde, Deus as proteja e que Deus as sustente durante todo o tempo de trabalho em frente a essa sociedade que tem sido tão abençoadora para a nossa igreja. Fique com Deus. Eu gostaria de encerrar esse momento orando por você. Pai, assim como o apóstolo Paulo proclamou o Evangelho de forma tão intencional, eu sei que o Senhor tem levantado irmãs tão piedosas no Brasil e que hoje se reúnem para tratar da missão que o Senhor tem feito, resgatando homens pecadores e transformando esses homens pelo poder do Evangelho. Elas estão sedentas em participar desta obra que o Senhor tem feito. Elas estão sedentas em conhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito à volta do mundo. E elas têm orado, intercedido, motivado missionários, apoiado missionários. Dentro de algumas igrejas, elas são a porta de entrada para a visão missionária. As levante com poder, as levante com autoridade, para que a mensagem que elas pregam internamente dentro da sociedade possa ser levada para toda a igreja. Obrigado a Deus pelos pastores que têm apoiado as suas sociedades. Obrigado pelos presbíteros que têm acompanhado as sociedades, que são conselheiros de sociedade. Ó Deus, sustenta também estes homens, ó Deus, para que o seu propósito se cumpra. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, boa noite.